gente, esse é o canal Ronaldo Santos e você. Bom, gente, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês acompanharem no canal do YouTube Ronaldo Santos Costa. Alguns relatos sinistros sobre assombrações. Relatos, eu vou falar com um dos coveiros aqui do cemitério de Santa Isabel. Como vocês estão vendo, esse local que é dentro do cemitério. Eu vou conversar com o seu divino. Ele vai nos passar alguns relatos sobrenatural que ele já presenciou aqui durante os 12 anos que ele vem trabalhando como coveiro. Bom, gente, agora estou aqui do lado desse senhor, que é o seu divino, o coveiro aqui desse cemitério. Vou conversar com ele um pouco, ele vai nos passar algumas informações, alguns relatos do que ele já presenciou aqui. Seu Divino, o que o senhor pode nos dizer, nos relatar sobre algumas aparições que o senhor já teve aqui dentro desse cemitério ao longo dos anos que o senhor vem trabalhando? Eu já tive algumas visões, inclusive eu até já participei de um podcast, de algumas lives com um outro amigo também, que vocês bem conhecem, que é o Natan. E eu já tive algumas visões, e não só visões, mas também já ouvi também sem ver. E eu posso relatar sim, com certeza. Se você quiser, eu conto. Agora eu lhe pergunto, qual é o primeiro relato que o senhor tem a nos dizer? Eu tenho alguns, né? Alguns, uns vários, na verdade. É assim, eu já presenciei aqui barulho de corrente arrastando na capela, quando eu trabalhava apenas de vigia. Antes de voltar a ser coveiro, que da minha segunda vez que eu sou coveiro, já estou há 10 anos de coveiro e 12 anos aqui de volta no cemitério de Santa Isabel. Então é assim, outra vez a gente estava fazendo uma ronda à noite, meia-noite, a gente passou do lado da capela e eu ouvi um barulho, não só eu, como os dois parceiros também, inclusive um era de uma terceirizada, e nós ouvimos barulho de corrente grossa arrastando na capela, e eles ficaram com medo, e eu disse, não, bora lá olhar, não precisa ter medo não. E eu entrei na capela, ela estava fechada, eu abri a porta, e o que eu tinha para clarear apenas um celular com lanterninha. E eu deparei que não tinha nada. E eu, brincalhão também, saí correndo e falando para eles, não olhem para trás, podem correr. Eles saíram correndo atrás de mim. Lá no cruzeiro eu comecei a achar graça, mas eles também ouviram o barulho e eles ficaram com uma certa raiva porque eu botei eles para correr, mas eles ficaram também apreensivos na hora. Mas eu entrei, até disseram, tu é muito corajoso, isso não, eu sou curioso. E não só isso, mas também outra vez eu estava na capela, eu estava na secretaria, eu estava cochilando e eu depois acordei e deparei com passos do meu lado, saindo de uma sala e indo em direção ao banheiro ou à copa. E Isso eram só o senhor. passos, não, nós éramos 3 na secretaria, eu, um vigia também da prefeitura como eu e um terceirizado. Só que dessa vez não era o mesmo que correu lá da capela, era um outro. Só que eles não ouviram, eu perguntei se eles tinham visto, inclusive eu perguntei se um tinha levantado meia-noite para ir ao banheiro ou tomar uma água, e ele disse que não. Me deu uma vontade de olhar, só que eu preferi não. Tipo assim, como se algo me avisasse para eu não olhar, que não era para eu ver. E tem muitos outros também. Outra vez, eu larguei meio-dia e era para ir para casa. E do nada eu fui dar uma volta no cemitério, uma volta de bicicleta. Quando eu cheguei lá adiante, numa quadra, eu vi uma senhora, uma jovem senhora, até bonita a mulher, e ela olhou para mim e riu. Eu peguei e retribuí. Quando eu baixei a vista para ver se a bicicleta não ia bater em nada, para eu não cair, quando eu voltei ela já não estava. E eu estava com uma filha hospitalizada e eu fiquei apreensivo. E eu liguei para a mãe dela e perguntando se estava tudo bem, e a mãe disse que estava. Eu insisti que eu não acreditava e realmente ela estava bem, graças a Deus. Só que assim, 3 dias depois, a minha irmã me encontrou pela rede social, no Facebook, depois de 45 anos sem contato. Ela morando em São Paulo e eu morando aqui em Belém. Então, para
para mim, na hora eu não entendi, mas depois que a minha irmã entrou em contato comigo, eu vim entender que aquele era um aviso. Ainda bem que foi um aviso de coisas boas, né? Uhum. Então, depois eu fiz um sepultamento nessa sepultura. E tinham várias fotos e eu procurei lá a foto dessa pessoa e não estava. Na época que eu participei do podcast com o Natan, eu ainda não havia feito o sepultamento. Eu fui fazer depois da conversa com ele. E me deu vontade de perguntar sobre essa senhora, mas eu preferi não era o momento de estar fazendo um sepultamento, podia mexer com o sentimento da família. Eu preferi não comentar. Mas a foto dela não estava lá. E toda vez que eu passo lá perto dessa sepultura eu olho e eu tenho realmente da vontade de ver essa pessoa e até perguntar do que se trata. Mas E essa sepultura dessa senhora que o senhor está relatando, fica aqui? fica aqui nesse cemitério. A gente poderia ir lá? É assim, é uma coisa privada, né? Porque vai expor a sepultura e fotos de pessoas lá, né? Aí eu não sei se a gente pode ir, mas se você quiser a gente pode olhar assim de longe ela, Tá ok. sem filmar de perto. Tá ok. O relato que eu contei agora há pouco, da visão que eu tive, 3 dias depois a minha irmã me encontrou, foi aqui nessa área. Uhum. E eu vinha passando de bicicleta, eu vim aqui nesse corredor. A suposta pessoa, a mulher, ela estava, não que fosse nessa, mas numa outra aqui, Certo. ela estava nessa posição, só que de frente para lá, Em pé. em pé, como se ela estivesse visitando a sepultura, como se o ente querido dela tivesse sepultado ali. Aí eu vinha de bicicleta aqui, nessa área eu olhei para próximo aqui eu olhei para lá e ela me olhou também e riu. Retribuiu o sorriso. Quando eu baixei a cabeça para ver se a bicicleta não ia bater em nada, para eu não cair, eu olhei para lá, ela já não estava. Mas também não me assustei. O que eu entendi que aqui cemitério, então isso é normal e tá sujeito a acontecer mesmo. E às vezes a gente até encontra com espíritos e a gente nem percebe que é. Pra gente é uma pessoa normal, fala com a gente, Uhum. só que na verdade não é. Há quem acredite e há também quem fique duvidando e até mesmo jogando piada, mas isso aí não influencia em nada não. O que importa é o que a gente, é o dom que a gente tem e eu até dou graças a Deus de ter esse dom, até mesmo porque pode até me trazer uma mensagem como aconteceu. Eu não entendi na hora, mas 3 dias depois eu vim entender que era uma mensagem me avisando que eu ia ter um encontro. E foi muito bom mesmo. Até hoje eu lembro eu até agradeço a Deus por isso. Bom, gente, agora vamos dar uma volta aqui nesse cemitério. E mediante isso vocês estão vendo, ó, um cemitério grande, antigo, certo? Com muitas histórias aqui, né, dentro desse cemitério. Tem muita gente famosa já falecida. Sim, aqui. tem muita E gente aqui famosa. temos, olha aqui, bem aqui em frente temos a sepultura da Josefina Conte, a famosa moça do táxi. Bom, gente, e esse foi mais um vídeo no dia de hoje que eu vim fazer para vocês acompanharem no canal do YouTube Ronaldo Santos Costa. Alguns relatos de assombrações aqui dentro do cemitério de Santa Isabel, junto com esse rapaz, o Coveiro, seu divino, que está aqui do meu lado. Agora eu peço para todos vocês que ainda não são inscritos no canal do YouTube Ronaldo Santos Costa, que venham se inscrever, venham deixar aquele comentário e dar um like. Até o próximo vídeo.